que seja isso. Então agora está gravando. Beleza? Bom, vamos lá então. Agora tudo certo. Espero que vocês tenham descansado aí um pouquinho no fim de semana, durante a semana, se é que, né, deu até o tempo de ficar em casa, né? Ficar mais em casa e tal, relaxar um pouco mais. E bom, agora nós vamos tocar o barco. Antes da gente continuar, eu tenho algumas informações aí, algumas questões aí para acertar com vocês, né? Só para registro aí da gravação. Ó, tem o Felipe aqui, pediu para avisar quando começar. Vou avisar aqui só no WhatsApp lá, para avisar que estou começando. Tem algumas informações aí para avisar para vocês, né? Vocês estão me ouvindo agora ainda, né? Estou falando assim porque eu mudei do microfone externo pro headset, aí eu não sei se ferrou alguma coisa. Tá tudo certo. Então, beleza. Aqui eu estou ouvindo também. Só para confirmar, para não ter erro. Bom, então nós estamos aqui no nosso 11 de maio agora, retornando. Eu vou começar hoje dando uma geral na prova lá, eu acho que todo mundo fez, né? A maioria fez. E acho que a maioria foi bem, sem muito problema. E aí depois a gente vai ajustar alguns ponteiros aí em termos de calendário, de algumas coisas assim. Bom, quer dizer, vamos primeiro acertar os ponteiros em termos de calendário, depois a gente dá uma corrigida na prova antes de seguir na matéria. Beleza? O que eu queria falar com vocês? A gente, com essa prova aí, a gente acabou C1. Né? A gente já está na matéria que diz respeito a C2. A C2 é essa parte de modulação. E depois a gente fala um pouquinho de multiplexação. São basicamente dois assuntos, porque são assuntos meio extensos e tal. Então a gente começou a falar já na aula anterior à prova em modulação. Lembra? A gente falou em NRZ, NRZI, NRZL, Manchester, Manchester diferencial, né? A gente falou nesses caras aí. Para quem não lembra, essa é a vantagem de ter a aula gravada. A aula está gravada, disponibilizada, vocês podem dar uma olhadinha de novo lá. E aí a gente vai continuar nos outros esquemas de modulação. E depois de modulação a gente vai falar sobre multiplexação, que é algumas técnicas que permitem que mais de uma pessoa transmita ao mesmo tempo no meio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É importante a gente entender primeiro modulação para depois falar sobre multiplexação. E aí depois que a gente falar nisso, a gente acaba a camada física e a gente vai para a camada de enlace, né, que é a camada de cima, que aí é o assunto da nossa C3. Então vamos lá. A gente tem foi divulgado aí o calendário da instituição que a gente tem que seguir. Não sei se vocês foram comunicados, se vocês viram em algum lugar. De qualquer forma, se vocês não tiverem visto, né, ou se é que vocês viram e não lembram mais, vou botar aqui para vocês. E aí a gente vai fazer o calendário da nossa disciplina em cima do calendário aí que a Faesa colocou. Deixa só eu pegar aqui, pronto, esse aqui. Tá aqui. Então vamos lá. Hoje era o prazo limite aí para todas as disciplinas divulgarem a nota da C1. Né? Se vocês olharem, a nota de vocês está lá. E aí a gente tem o seguinte, eu vou falando, eu vou tirar aqui a minha cara, vou compartilhar a tela aí para vocês. Foi a primeira vez que... Sim. Pô, que saco. A gente vai ter que sair e entrar de novo, porque o Teams não está com permissão para gravar o conteúdo da tela, para poder compartilhar a tela, e eu tenho que fechar o aplicativo e abrir de novo para o SO deixar ele fazer. Então, guardem um segundo que eu
Pronto, voltei. Agora sem a minha cara aí, saí da praia. E aí, eu queria ver com vocês aqui a questão do calendário, que nem eu falei com vocês. O que a gente tem aí de calendário? Opa, um monte de... Aqui são anotações de várias aulas que eu vou deixando aqui. Vai ficando, vai ficando. Vou dar um novo slide vazio aqui. Para eu falar um pouquinho das datas, aí vocês têm pelo menos escrito aí na tela, certo? Então, a C1, a gente divulgou, seria até hoje, né? A prazo de divulgação da C1. O prazo de divulgação da C2, da nossa C2, que também é uma prova, não sei se vocês lembram lá a gente vai seguir aquele mesmo esquema que a gente tinha lá no planejamento da disciplina no final. Mudaram um pouco as datas, né? Por causa desses percalços que a gente teve. Mas dia 10/6 é a data de divulgação da C2. Isso aqui vou botar aqui, parece que é a data da prova, né? Mas não, é a data de divulgação. Vou botar aqui, ó. Data limite de divulgação. Então, da C1 é esse dia aqui, da C2 esse dia aqui, e a C3, que é no final do nosso semestre, é dia 4/7. E aí, isso aqui que eu estou falando com vocês não é dessa disciplina, é da FAESA como um todo, tá certo? E aí, do dia 6 ao dia 11/7, são as substitutivas, né, provas substitutivas. E do dia, vamos ver, 13 a 18 são as provas finais. São de 13 a 18 de julho. Espero que ninguém precise disso aí, mas estamos aqui. Então, isso aqui é o calendário oficial da FAESA. No caso da nossa disciplina de Sistema de Comunicação 1, a C1 a gente já fez e já está lá divulgado, vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. A C2 a gente vai fazer, e a gente vai fazer aqui bem em cima dessa data aqui, né? Dia 10/6, se a gente olhar no calendário aí, vamos olhar no calendário aqui. Dia 10/6 vai ser junho, vai ser uma quarta-feira, né? Então, nossa prova vai ser na segunda-feira anterior. Tem alguém perdido aqui, ó. Alguém perguntando qual é o link da aula. É o mesmo de sempre. Tá lá em novidades. Só tô falando aqui só para avisar alguém que está perdido aqui. O link eu não mudei não, nunca, né? Nunca mudei. É sempre o mesmo link da aula, né? Tô fazendo isso em todas as aulas, facilita ficar dando um link cada vez. Então, a nossa C2 a gente já fez. A nossa C1, desculpa. A nossa C2... tá sem vídeo. Deixa eu botar aqui. Eu reiniciei ele para poder não... Eu reiniciei... Pronto. Tá ok agora? Eu reiniciei o Teams para poder compartilhar a tela, né? Esqueci de compartilhar a tela. Então, o que eu escrevi aqui para vocês já, pelo menos você já vem aí, ó. Nossa data limite de divulgação. Isso aqui é calendário da FAESA. A C1, isso aqui é a data limite de divulgação. Ficou meio esquisito isso aqui porque é substitutivo e final, né? Então é assim, ó. Vou botar assim, ó. Isso aqui é o calendário da FAESA. Fica melhor assim, ó. Já rasurando aqui.
C1 é a data limite de divulgação, é dia 11/5, data limite dia 10/6, data limite dia 4/7. Então, a gente... Então, a gente vai fazer o seguinte, a nossa C2 vai ser aqui bem no limite, dia 8/6, que é a nossa segunda-feira, dia 8 de junho. Beleza? Isso aí. E a nossa final, a nossa C3, a C3 a gente não tem uma prova, né? A gente não tem uma data de prova. Não sei se vocês lembram, mas a C3 são diversas atividades que somadas valem 10. Então, algumas vocês já fizeram, vocês já foram fazendo e eu dizia que valia nota. Eu confesso que eu ainda, nesse coisa tudo, ainda não corrigi todas, não corrigi, acho que eu não corrigi ainda, na verdade não corrigi todas é mentira, né? Eu acho que eu não corrigi ainda, então eu tenho que dar uma corrigida e vão tendo outras atividades. A gente, quando tem algum questionário, alguma coisa que é só da aula, que não vale nota, ele vai ter normalmente o nome aula, não sei o que lá das contas, é só aquele questionáriozinho da aula. Quando é uma atividade que não é aula, não sei quanto, ele tem um nome, tem uma data. Tipo, teve um de zona de Fresnel, não sei o que e tal. E aí vale a nota. Na descrição da atividade diz quanto que ela vale e tal. Então, são diversas atividades que somadas vão valer 10. Então, aqui a gente não tem uma nota. A gente simplesmente até o dia 4 de julho, né, a última atividade vai ter que estar feita. Certo? Então, essas aqui são algumas atividades, uns questionários, umas coisas assim. Qual a diferença disso para a prova? É que a prova normalmente, apesar de ser online também, que nem a outra e tal, a prova você tem um período de aula para fazer. Né? Essas atividades aqui normalmente são textos adicionais que você tem que ler e aí fazer alguma coisa. Teve uma que vocês fizeram daquela da... teve uma da zona de Fresnel, se eu não me engano. Teve uma da... que era... qual era mesmo? Mas... domínio da frequência, que vocês tinham que pegar e fazer as harmônicas e tal. Então, questões desse tipo aí. São as duas que eu me lembro agora. Depois vai ter uma de... vai ter uma de... Na camada de enlace vão ter algumas também. E aqui eu acho que vai ter uma de modulação, se eu não me engano. Bom, então... São as atividades todas somadas, elas valem 10. A gente não vai ter, então, uma data. Então, no fundo, nossa aula mesmo pode ir até aqui próximo de 4 de julho. Também, dia 4 de julho. Estou vendo aqui agora. Dia 4 de julho é um sábado. Então, nossa última aula, na verdade, vai ser no dia 29 de junho. E aí no dia 29 de junho, tá, mas não importa, apesar de eu posso divulgar até dia 4 de julho, então normalmente a última atividade vai estar aí até dia 4 de julho. A última aula que a gente vai ter vai ser dia 29 de junho. Então até 29 de junho a gente tem aula normal aí com matéria e tal, para poder acabar essa parte da camada de enlace. Beleza? Camada de enlace, quanto mais tempo a gente tiver, mais a gente fala nela. Beleza, então fica assim o nosso calendário. Beleza? Dúvidas? Só para botar aqui que a data limite de entrega da última atividade será 4 de julho. Porque aí dia 4 de julho vocês têm todas as notas aí direitinho. Beleza? Professor, mas até 4 de julho a gente vai estar ainda online, não sei o quê, cara? Não sei. Isso aí só quem vai dizer para a gente é o governador, né? À medida como que as coisas vão caminhando. Esse calendário ele é independente da gente estar online ou presencial. Porque, na verdade, a mudança para o online ela é mais traumática do que se a gente tiver que voltar de novo para o presencial, né? A mudança para o online a gente tem um prazo a gente tem que se adequar a essa rotina nova, não sei o que tal. Voltar para o presencial, você fala, se a partir do mês que vem já puder voltar, tipo, porque esse mês de maio ainda as aulas estão suspensas em todo o estado, né? Aí imagina que junho fala, não, já passou por tudo aqui, já está tudo resolvido, a gente já pode ter aula presencial. Beleza, tipo, a aula que vem, semana que vem não, mas a primeira semana de junho a gente já está dentro de sala de aula e continua tocando o barco com essas mesmas datas aqui, sem problema nenhum.
beleza? Essas datas aí estão certas, independente de onde que vai acontecer. E para a gente é isso. A única coisa que vai mudar aqui, dia 10 de junho, a gente vai fazer uma prova, ou seria presencial, se por acaso voltar às aulas, ou à distância. Eu acho, particularmente, eu posso estar enganado, aí é uma coisa muito achômetro, não é a posição oficial da FAES, a posição oficial da FAES é que está seguindo o Estado. Eu acho que vai ser assim mesmo. Eu só acho que é muito pouco provável que em junho também a gente volte à aula presencial, minha opinião, tá? Eu acho que pode voltar comércio, pode voltar um monte de coisa, mas o problema da aula é que você coloca um monte de gente dentro de um espaço muito pequeno, né? Por um bom tempo. Então eu acho que é uma das últimas coisas que vai voltar, eu acho. Porque comércio você Não tem como volta. fazer distanciamento social em uma sala de aula. Pois é. É porque comércio você volta e você volta com uma série de restrições, né? Ah, eu tô voltando ao comércio, mas olha só, supermercado, só pode entrar não sei quantas pessoas por metro quadrado. Então, não sei se vocês forem no supermercado aí, Carone, Perinha, esses caras estão entregando fichinha para poder ver quantas pessoas podem entrar ao mesmo tempo. Tá todo mundo meio controlando a entrada nos lugares, pelo menos nesses estabelecimentos maiores. Então você vai estar vazio, pode não estar tão vazio, mas não está lotado como sempre teve. Escola é complicado, né? Como é que você faz? Então eu acho que em junho a gente ainda vai estar fazendo esse mesmo esquema que a gente está fazendo aqui. Eu acho, vamos ver. Se for presencial, beleza. Esse não sou eu que vou decidir. Então, se falarem que é para voltar para a sala de aula, a gente volta. E aí, o calendário se mantém a princípio. Beleza? Essa é a nossa ideia. Coloquei aqui nesse slide, então vai estar aí na apresentação para vocês, mas depois eu vou corrigir isso daqui lá no plano de ensino, né, que tem tudo direitinho, né, e aí eu coloco também no calendário, certinho agora, tá bom? Essas datas aqui. É isso. Beleza. Se não há dúvidas quanto a isso, vamos então para a nossa prova. A prova, eu vou dar uma corrigida aqui, mas se eu não me engano, na prova de vocês, é porque eram tantas provas, mas se eu não me engano, na prova de vocês. Tá aqui, peraí. Eita. Isso aqui é uma sessão antiga. Se eu não me engano, na prova de vocês, eu tinha algumas questões diferentes de uma prova para outra. Então, pode ser que eu fale alguma coisa aqui que não seja exatamente do jeito que você fez, mas entenda que o princípio de resolução é o mesmo. Então, vamos abrir aqui. Quer dizer assim, pode ter diferença de valor em relação ao que você fez, mas o princípio de resolução que eu vou falar aqui é a mesma coisa, independente de qual que seja a questão que você fez. Mudava, às vezes, valor, alguma coisa assim, de uma prova para outra. Estou iniciando uma prova aqui. Ele vai sortear uma prova para mim. Tem várias questões que eram sorteio, né? Mas dá para dar uma geral, mais ou menos. Isso aqui que eu botei de instrução para vocês aparece para mim, mas parece para vocês não aparece, né? Então, não serviu para nada isso aqui, mas a gente conseguiu contornar isso. Apareceu sim, professor. Apareceu? Mas vocês não conseguiram inserir imagem, Não, né? mas não dava para enviar, não. Eu mandei por e-mail, não sei se não tive eu vi. certeza. Não, de todo mundo que mandou por e-mail, eu vi. Quem não, por algum motivo, eu não cheguei a disponibilizar. Agora você me falou uma coisa aqui, que será que eu não fiz isso para vocês? Deixa eu ver aqui, antes de mais nada. Porque eu posso chegar aqui no questionário, vou fazer isso agora aqui, vou confirmar agora aqui. Eu posso colocar e disponibilizar para vocês olharem, que é o que tem que ser. Ô, professor, eu não consegui mandar durante o horário da aula, mandei um pouquinho passando. Não, eu vi, tá tranquilo. Um pouquinho. Eu acho que a última questão passou um pouquinho na minha. Não, mas eu não me preocupei com isso não, um pouquinho tudo bem. Aqui, ó, eu tenho que mudar isso aqui, eu não mudei, desculpa aí por vocês, que é o seguinte, depois que a prova já passou, e eu já corrigi, eu coloco isso aqui, que agora vocês conseguem ver a prova corrigida, tem comentários, coisas assim, aí depois você pode dar uma olhada com calma aí. Beleza? Vocês conseguem entrar na prova de novo aí e dar uma olhada nela. Então
Então, vamos olhar aqui. Se tiver algum problema para olhar também, depois qualquer coisa me manda e-mail ou manda WhatsApp, aí me fala que eu abro e eu tento dar uma olhada. Então, vamos lá. Primeiro, a ordem das perguntas também é diferente para cada prova, tá? Então, pode ser essa questão aqui, por exemplo, é uma questão que tinha em todas as provas. Mas não necessariamente era a primeira questão, tá certo? Às vezes as provas estavam bagunçadas, né? Bagunçadas assim, a ordenação era aleatória das questões. Essa questão tinha em todas as provas. Algumas questões variava de prova para prova. Por exemplo, essa questão, essa que está em 2 aqui, variava de prova para prova. Era um pouco diferente de prova para prova. Essa aqui tinha em todas. Depois a gente continua. Então, vamos lá. Primeira questão aqui. Compare os métodos de cálculo de capacidade de canal propostos por Nyquist e por Shannon e quais as diferenças existentes entre eles. Bom, o principal que vocês precisavam falar aqui é que então, era o ponto-chave, assim, né? O que eu considerei, o que valia o ponto e meio. Era dizer que o método de cálculo proposto por Nyquist, ele era mais fora da realidade porque ele não levava em consideração a relação sinal-ruído. Não levava em consideração a existência de ruído, a presença de ruído, né? Então, ele considerava o meio ideal. Enquanto o Shannon, no cálculo dele, leva em consideração a presença de ruído durante a transmissão. Essa é a diferença-chave, tá certo? E aí teve gente que mostrou isso comparando nas equações e tal. Então, essa é a diferença, essa é a maior diferença. E isso aqui era o mais importante, beleza? Teve até gente que não colocou isso, mas colocou umas outras coisinhas e tal que eu considerei alguma coisa. Mas isso é o que precisava para poder acertar a questão. Pergunta 2. Vale 2,5 pontos. Isso aqui, olha só, presta atenção. É bom prestar atenção no enunciado, que o enunciado já ajuda a não perder pontos. Na figura a seguir, e em A está representado o sinal FT, né? A frequência, o sinal F ao longo do tempo, no domínio do tempo. E em B estão representadas as 5 harmônicas. Então, teve gente que respondeu só 4. Então, em B estão representadas 5. Se respondeu só 4, está faltando uma. Estão representadas as 5 harmônicas que compõem o sinal, também no domínio do tempo. Então, na verdade, é o seguinte, é que esse aqui é o sinal, e esse sinal, na verdade, é uma soma dessas senoides. E eu quero que você represente graficamente, então é para desenhar, o referido sinal no domínio da frequência. Por que que eu coloquei essas duas aqui? Essa A é só curiosidade para você ver como é que é o sinal. A partir dessa B que você vai ver as senoides aqui, vai ver a frequência de cada uma delas, a amplitude de cada uma delas, e vai conseguir desenhar elas no domínio da frequência. Como é que se representa um sinal do domínio da frequência? No eixo Y é amplitude, no eixo X, ao invés de ser tempo, são as várias frequências. Então, eu tenho aqui de 0 a 1, né? Estou assumindo de 0 a 1 segundo, por exemplo. Esse sinal aqui, que tem uma amplitude maior, que é o sinal preto, né? Ele tem 1, 2, 3. 3 comprimentos de onda, né? Então, a onda repete 3 vezes em 1 segundo. Então, tem uma frequência de 3 Hz. Então, essa primeira onda é uma onda com amplitude 9, né? Tá aqui entre 8 e 10, 9, e com frequência 3 Hz. Então, se eu fosse desenhar esse primeiro aí, vamos desenhar aqui, ó. Vamos resolver ela aqui, né? Vamos lá. Vou botar aqui o eixo Y. O eixo X. Aqui é a frequência. Opa, ficou meio grande essa frequência, né? Em Hertz. Tá. E aqui é a amplitude, né? Aqui é a amplitude, beleza. Então, eu tenho lá com amplitude
de 10, né? E frequência 3. Então eu tenho esse cara aqui. Opa, era para ser reto, tá? Então tem esse cara aqui, com frequência 3, amplitude 10, né? Que é esse sinal aqui, ó. Eu tenho esse outro sinal aqui, vou diminuindo por amplitude aqui, ó. Eu tenho esse outro sinal em azul, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprimentos de onda. Ele termina direitinho aqui, ó. Então são 6 comprimentos de onda. Tem 6 repetições em um segundo, então são 6 Hz com uma amplitude de 7, né? Tá entre 6 e 8 ali, 7. Então são 6 Hz com uma amplitude de 7. Então é aqui em 6 Hz com uma amplitude de, vamos dizer aqui é o 5, aqui é o, sei lá, por aqui assim deve ser o 7. Então aqui, isso tudo era para ser reto, né? Eu tenho o sinal que aqui está em azul. O próximo que eu tenho é esse aqui, ó, com amplitude 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repetições, né? 8 comprimentos de onda em um segundo. Então são 8 Hz, amplitude 4. Então eu vou vir aqui em 8 Hz. Amplitude 4, que deve ser mais ou menos por aqui, tá bom. Oito Hz, amplitude 4. Depois eu tenho esse cara aqui em vermelho. Amplitude 2, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 repetições, ou seja, 12 comprimentos de onda, amplitude 2. Então eu tenho aqui na amplitude 2, 12, né? Frequência 12. Beleza? E aí, com isso, eu tenho 4 harmônicas, mas eu falei em 5. Se vocês olharem aqui, eu tenho em verde aqui uma linha reta. Uma linha reta é um sinal com frequência 0. Então, eu tenho aqui frequência 0, porque eu tenho 0 repetições, né? É uma linha reta, eu tenho 0, frequência 0. Com amplitude 3, né? Tá aqui entre 2 e 4, amplitude 3. Então, eu tenho aqui com uma amplitude de 3, que é exatamente aqui, eu tenho um sinal aqui. Vou até desenhar ele de outra cor para não confundir aqui. Aqui é amplitude 3 e frequência 0 Hz. Beleza? Ele está com uma cor diferente, eu botei aí só para poder diferenciar do eixo, tá? Devia ter botado todos com a mesma cor aí. Todos com a cor azul. Mas essa era a resposta gráfica. O que variava de uma prova para outra? Esses valores aqui, quais eram os valores de frequência e quais eram os valores de amplitude. Mas o princípio de solução é o mesmo. Todas elas iam dar um gráficozinho aqui, que ia variar um pouco, era esse valor de qual era a frequência, de qual era a amplitude, mas
tudo mais ou menos dentro dessa linha aí. Beleza? Essa, então, era a solução dessa questão 2. Era 2,5 pontos. Como eram 5 harmônicas, eu considerei meio ponto cada harmônica, tá? Então, se alguém fez 4, por exemplo, teve gente que não botou esse 0 Hz aqui, tirou 2, se tiver acertado todas as outras, né? Professor, eu Diga. botei, mas eu acho que tá difícil de ver no meu desenho, cara. Que a linha fica em cima do eixo. Você faz o seguinte, então. Você me manda um e-mail depois. Vocês têm meu e-mail aí, né? Que é o rafael.guimarães@faesa.br. Me manda um e-mail que eu dou uma olhadinha de novo. Que aí eu olho com mais calma. Às vezes eu olhei rápido, não percebi. Se vocês me mandaram um e-mail, eu consigo ir lá olhar de novo. Qualquer Já coisa, desenho mal Rafael. pra caramba. Pera aí. Qualquer dúvida. Nessa questão e em qualquer outra, tá? Tô falando porque a gente não vai resolver aqui agora Beleza. a dúvida. Mas qualquer dúvida aí que vocês tiverem, mandem aí dúvida, quer que eu reveja alguma coisa e tal, manda aí pro meu e-mail, que aí fala, professor, dá uma olhadinha aí na questão tal. Se não souber o número da questão, fala a questão, é até melhor do que o número falar, na questão de domínio da frequência, dá uma olhadinha lá que eu fiz tal coisa, por exemplo, que eu botei, se você olhar lá, eu botei o valor em 0 Hz. Explica direitinho o que é, que aí eu sei o que eu tenho que olhar. Beleza? Para isso e para qualquer outra questão aqui que a gente falar, qualquer dúvida. Então vamos lá. Questão 3. Associe os meios de comunicação às suas respectivas características. Então vamos lá. Uma malha serve de proteção para o fio interno, formando uma espécie de gaiola de Faraday. Isso é o cabo coaxial, né? O cabo coaxial é aquele que, se eu olhar o desenhozinho lá de um cabo coaxial, em vez de eu desenhar, eu ia desenhar um cabo coaxial, é idiotice, né? Tem um Google aqui. Alguém certamente já desenhou um cabo coaxial muito melhor do que eu desenhei, né? Se a gente olhar aqui, ó, um cabo coaxial, que é isso aqui, ele tem o cabo por onde passa o sinal, ele tem um isolamento aqui e ele tem essa malha metálica por fora, que forma uma gaiola de Faraday, né? Aqui, se a gente olhar. Essa malha aqui forma tipo uma gaiola de Faraday para não deixar a interferência chegar ao sinal, né, que está sendo transmitido. Então, a 2 é cabo coaxial. Essa questão aqui é cabo coaxial. Transmite luz em um núcleo extremamente estreito. O mais estreito entre seus concorrentes. Eu botei concorrentes porque não são necessariamente concorrentes, né? Entre as outras fibras. Então, o que tem um núcleo mais estreito é a monomoda, a fibra ótica monomoda. Monomoda porque só deixa passar um modo de luz de tão estreito que é o núcleo da fibra. Os pares de fios são enrolados entre si a fim de minimizar o impacto de campos eletromagnéticos externos. Isso é o par trançado. Eu botei enrolados entre si para não dizer que são trançados entre si, né? Que aí ia ficar meio óbvio, né? Os pares de fios são trançados entre si. Pô, par trançado. Transmite a luz através de um processo de refração, onde o trajeto da luz vai sendo alterado à medida que o cabo à medida em que se afasta do centro do cabo. Esse é a fibra monomodo gradual, porque o índice de refração vai mudando gradualmente à medida que ele se afasta do centro do núcleo e o feixe de luz vai sendo refratado, vai mudando o trajeto dele, né, o do feixe de luz, vai mudando a direção do feixe de luz e ela vai mudando a direção e a velocidade de propagação, né? Então ela vai mudando, mudando, mudando até que ela retorna para o centro e aí ela faz um caminho que parece um pouco uma parábola, assim, né? Mas é por um processo de refração, por causa do índice de refração que vai mudando gradativamente, né? Gradualmente, à medida que se afasta do centro do núcleo. Já na fibra multimodo, degrau, a alteração do índice de refração é um degrau. Ele tem um índice de refração e aí a casca tem outro índice de refração. Então, quando o feixe bate na casca, ele vai sendo refletido
até o destino. Então, transmite luz através de um processo de reflexão nas suas paredes internas. Essa é a multimodo degrau. Beleza? A 4, isso aqui tinha uma pancada de questões diferentes também. Porque mudava isso e mudava isso. Se eu não me engano, aqui era 50 Hz ou 80 MHz. Aqui eram 8 ou 16 níveis. Aqui era 2047 ou 1023. E aí tinha todas as combinações possíveis para isso aí. Tinham 8 questões possíveis. Então nessas, mas o esquema é sempre o mesmo, né? Calcule a capacidade de um canal com 80 MHz. Então o canal tem uma banda de 80 MHz. Com sinalização em 8 níveis. Vou botar tudo numa linha aqui. A sinalização é 8 níveis, então M é igual a 8. E imagina que, no caso de eu considerar, se eu quiser relação sinal-ruído de 2047. Tá. Opa. Então ele pergunta o seguinte. Não, primeiro é para calcular usando isso aqui só, desculpa. Calcule a capacidade de um canal de 80 MHz que utiliza sinalização em 8 níveis. Tá? Então é isso aqui. Então eu vou ter que usar o quê? Vou ter que usar Nyquist, que diz que a capacidade do canal é igual a 2B vezes log na base 2 de M. Né? Ou seja, a capacidade do canal é 2 vezes o B, que são 80 megas, né? Que é 80 vezes 10. Vou botar 80 megas aqui. 80 megahertz. 80 M. 80 mega. Para não botar o 10 elevado, porque aqui eu não vou conseguir escrever o elevado. Então, vezes 80 megas, vezes o log na base 2 de M, que é 8. Log na base de 2 de 8 é 3. Então, dá 6 vezes 8 dá 480 mega, só que aqui é megabits por segundo. É importante botar a unidade, né? Megabits por segundo. Então, primeiro é isso aqui. Depois ele pergunta, e se nesse mesmo canal eu considerasse uma relação sinal-ruído de 2047? Qual seria a nova capacidade? Aí, se agora eu tenho relação sinal-ruído, eu posso ver a capacidade por Shannon. E a capacidade por Shannon seria seria B, vezes log na base 2, de 1 mais SNR. A relação sinal-ruído na equação de Shannon, ela é uma relação sinal-ruído linear, ou seja, ela não é log, não é em decibéis. Então, é esse número direto aqui. Não tem que transformar para decibel, não tem que fazer nada disso. Então, aqui, deixa eu tirar esse igual aqui, só botar 2 pontos, igual eu botei lá em cima. Então, aqui, eu poria que é direto 80 mega vezes log na base 2 de 1 mais 2047. Isso dá 2048, log na base 2 de 2048 dá 11. Isso aqui dá 880 megabits por segundo. Aqui tem um C à toa, só para deixar bonitinho aqui. Eita. Só para quem está olhando aqui, agora não tem esse C aqui, né? Eita. 880 megabits por segundo. Então, olha só. Com 8 níveis, 480. Com essa relação sinal-ruído, 880, que é mais. Então, pode ser até que eu consiga colocar mais níveis sem problema. Então, nesse último meio, em que eu tenho uma relação sinal-ruído de 2047, qual o número máximo de níveis que eu podia utilizar na sinalização? Então, olha só. Eu tenho essa capacidade de canal, que eu já calculei, que são 880 megabits por segundo. Eu tenho a largura, eu tenho essa capacidade de canal. Eu tenho a largura de banda, que são 80 MHz. A pergunta é, qual é o número de níveis máximo que eu posso ter? Então, vou usar de novo o Nyquist agora. Só que é um Nyquist em que eu tenho a capacidade de canal, que são 880 megabits por segundo. 880 megas, vou dar só assim. Ela é igual a isso aqui, ó. Nyquist é isso aqui. Vou escrever de novo, não. Nyquist eu tenho isso aqui.
Ou seja, 880 mega igual a 2 vezes 80 mega vezes log na base 2 de m. Então, isso vai dar o quê? Se eu cortar 880 com 80 aí, vai dar 11. É igual a 5, é igual a 2 vezes log na base 2 de m. Simplifiquei ali, né? Cortei 880 com 80, né? Passei 80 dividindo ali. Então, o que eu tenho agora? Que log na base 2 de m é igual a 11 dividido por 2, que é 5,5. Ou seja, que m é igual a 2 elevado a 5,5. Isso aqui é 2 elevado. Esse circunflexozinho quer dizer 2 elevado, né? Então, 2 elevado a 5,5 vai dar o quê? Só fazendo a conta. Vamos ver aqui. Dois elevado a 5,5 dá 45,25. Não existe 45,25 níveis, então só existe 45 níveis. Tá certo? Então, o número máximo de níveis que eu podia utilizar na serialização são 45 níveis. Quem respondeu isso eu considerei correto. Mas só uma observação que eu fiz em sala de aula e vou fazer de novo. O número de níveis ele é sempre uma potência de 2. Porque o número de níveis que você utiliza representam quantos bits que você consegue transmitir de cada vez. Então, se eu quiser transmitir um bit de cada vez, eu vou usar 2 níveis. Se eu quiser transmitir 2 bits de cada vez, 4 níveis. 3 bits de cada vez, 8 níveis. Você nunca usa 7 níveis. Ou você usa 4 ou usa 8. Ou usa 16. Ou usa 32. Ou usa 64. Então, aqui, quando eu chego à conclusão de que eu poderia usar 45, na prática, 45 não me serve de muita coisa. Ou eu uso 32 níveis ou eu uso 64. 64 não dá para usar, porque eu calculei aqui que o máximo que eu consigo usar são 45. Então, na verdade, a resposta mais correta, apesar de eu não ter descontado o ponto, seriam 32 níveis. Por quê? Porque o número de níveis é sempre uma potência de 2. Então, apesar de eu ter chegado à conclusão que eu poderia usar até 45 níveis, matematicamente, na prática só faz sentido eu usar a potência de 2, então o máximo de níveis que eu usaria seriam 32 níveis. Beleza? Eu acho que ninguém fez essa, ou talvez uma pessoa tenha feito essa ressalva aqui. Mas a maioria chegou em um valor tipo esse aqui e pronto, tá beleza. Beleza? Da mesma forma que, como eu tenho que, é sempre o máximo, então se eu chegar aqui em 40, se eu chegasse aqui em 31,9, eu não poderia usar 32 níveis, porque 31,9 é o máximo, então nunca redondo nem para cima, seria para baixo, seria no máximo 16. Beleza? Só uma curiosidade. Então vamos lá, as duas perguntas de verdadeiro e falso aqui. As fibras óticas monomodo são mais lentas do que as multimodos, pois permitem apenas a transmissão. Nossa, ficou feio, hein? Apenas a transmissão de apenas um modo de luz. É para deixar firme aí que é só um modo de luz mesmo. Ela é parcialmente verídica. A segunda parte dela é verídica, porque ela permite apenas a transmissão de um modo de luz. A primeira parte é falsa, porque as fibras óticas monomodo não são mais lentas que as multimodos. É ao contrário, elas são mais rápidas do que as multimodos porque elas permitem apenas a transmissão de um modo de luz. Como você transmite um modo de luz só, você não tem aquele problema dos vários modos de luz que são transmitidos, que percorrem distâncias diferentes e que chegam em tempos diferentes no destino. Você tem que esperar mais tempo para ver mais modos chegar para você ter uma quantidade de energia maior que chegue. Você está transmitindo um modo só, ele vai chegar. Ele chegando no destino, você não precisa esperar outros modos. E um modo de luz só não é. Para você conseguir um modo de luz, você tem que transmitir essa luz com uma potência muito maior. Então, normalmente você tem que usar um laser para transmitir. Não dá para usar LED, como em muitas fibras multimodo você consegue usar. Mas ela é falsa porque elas não são mais lentas, elas são mais rápidas do que as multimodo. Elas são elas que são utilizadas para grandes velocidades e também para vencer grandes distâncias. Pergunta 6. A fibra ótica multimodo é a que permite o maior alcance de transmissão dentre todas as fibras. Falso. Acabei de falar, né?
A monomodo, além de ser mais rápida, é que tem maior alcance. Então, as fibras óticas, a fibra ótica multimodo tem menor alcance. A multimodo degrau é a pior de todas, a gradual é um pouco melhor e a monomodo é melhor ainda. E a última pergunta é: qual a influência que as componentes do sinal em diversas frequências harmônicas podem ter na distorção desse sinal? O que você precisava falar, o mínimo aí? Que como um sinal ele é composto por diversas harmônicas, né, que são componentes de frequências diferentes, e os meios de comunicação normalmente se comportam de formas diferentes para diferentes frequências de transmissão, você pode ter um problema na hora que você vai transmitir um sinal, que as harmônicas podem sofrer diferentes atenuações, diferentes alterações de fase. As harmônicas, as várias componentes de frequência podem sofrer alterações, para falar de forma mais genérica, diferentes uma da outra. E aí, na hora que você recompõe o sinal, né? Na hora que você olha o sinal resultante, ele está diferente, porque cada uma das harmônicas sofreu uma alteração diferente. Essa alteração normalmente é um atraso ou adianto, né? Uma mudança de fase ou uma atenuação diferente. E aí, no final, o sinal resultante ele é diferente do sinal original. Se todas as harmônicas, por exemplo, sofrerem a mesma atenuação, você vai ter o mesmo sinal no destino do que na origem. Só vai estar um pouco mais atenuado, mas a forma do sinal é o mesmo. Mas se você tem as diferentes harmônicas sendo atenuadas de forma diferente, por exemplo, isso já muda o sinal que você vai ter no destino. Se você tem diferentes harmônicas sofrendo alterações diferentes de fase, você também vai ter um sinal diferente no destino, porque você não está somando já a mesma coisa. Beleza? Então, aqui, basicamente, o que você tinha que falar é que diferentes componentes de frequência, ou seja, diferentes harmônicas, podem sofrer alterações diferentes uma da outra, e isso faz com que o sinal resultante tenha um formato diferente do sinal original. Isso é a distorção do sinal, é exatamente isso que significa um sinal ser distorcido. Ele não tem o mesmo formato do sinal original. Era isso. Beleza? Bom. Vou fechar isso aqui. Vocês estão aí ainda, né? Tô falando aqui pra caramba. Sim. Beleza. Sim, professor. Sim. Tá. Eu tô vendo aqui, tá quase na hora, né? Na verdade, eu queria ter falado mais uma coisa aqui já de modulação, mas me atrasei todo, me ferrei todo na entrada aí. Deixa eu aproveitar aqui agora. Regras que a gente vai ter diferentes aí. Algumas coisas que mudaram. A gente vai continuar tendo um questionáriozinho por aula. O questionário, como eu falei com você, ele a princípio não vale nota. Ele só vai valer nota se... Quando valer nota, eu vou dizer que valeu nota, né? A princípio, só de aulas, assim, quando não vale nota, a gente tem que ter uma a cada semana, mas eles não valem mais presença. A presença agora é a presença em sala de aula, que nem vocês estão aqui agora, a não ser que você, por algum motivo, não tenha podido estar aqui na sala de aula, aí você faz o questionário para compensar a sua ausência na aula aqui. Porque às vezes a pessoa tem problema de conexão, que nem eu tive agora no começo, e não consegue se conectar na aula inteira, isso pode acontecer. E aí você pode ir lá num questionário, fazer o questionário, depois me avisa também, professor, não tive na aula, não, mas fiz o questionário. Senão eu não tenho como ficar olhando os questionários o tempo todo também para ver isso. Então, a presença a princípio, a gente vai fazer uma chamadinha aqui no final da aula. Beleza? Fica mais fácil também. Eu não estava fazendo chamada no final da aula porque eu tinha que olhar questionário de qualquer jeito, mas agora eu vou fazer que vai ficar mais fácil. E aí, a gente tem sempre um questionáriozinho sobre o assunto que a gente falou na aula. Eu já vou começar errado, porque eu já vou começar sem fazer esse questionário nessa semana, só porque a gente está fazendo, o que a gente fez basicamente foi correção da prova. Beleza? Então eu vou fazer um pouco diferente. Se alguém não tiver assistido a aula e sei lá, por algum motivo, e depois vir a aula aqui, dá uma avisada para mim que eu coloco lá a presença. Então, essa semana, especificamente. Não tem como eu dar um questionário, sendo que eu não dei matéria nova. A gente basicamente acordou como é que vão ser as datas daqui para frente e
E corrigiu a prova, né? Que eu acho importante, antes da gente continuar, a gente dar uma corrigida na prova aí. Então, vou fazer chamada aqui. Quem tiver dúvidas né, por alguma questão aí da prova, a prova está lá disponibilizada, que nem eu falei com vocês, com as respostas. Quem tiver alguma dúvida, correção da prova, vou botar assim, pronto. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar por e-mail, falando, professor, questão tal coisa aí, e aí eu ajeito para vocês, eu dou uma olhada, né? E relembrando aqui, antes de eu fazer a chamada, a última coisa é que essas aqui são as datas que vão valer agora. O que a gente vai ter aqui, isso aqui a gente já fez a C1, que a gente vai ter aqui para frente de importante é a C2 nossa, que vai ser uma prova aqui, e a C3, que são diversas atividades que somadas valem 10, algumas a gente já fez, algumas a gente vai fazer também, ainda vai fazer. E essa semana de provas substitutivas e de provas finais. É a semana de 6 a 11, de 13 a 18, mas assim, a nossa prova substitutiva, como a gente tem uma aula na semana, né, na segunda-feira, vai ser sempre na segunda-feira. Então, dia 6 de julho e dia 13 de julho, tá certo? Vou botar isso tudo lá no calendário direitinho, mas era só para a gente estar coordenado aí. Vou fazer uma chamada rapidinho aí para vocês responderem. Respondam aí no áudio para eu poder ouvir, tá? Porque se eu for olhar lá no chat vai me complicar. Então, vamos lá. Alexandre. Presente. Alexandro. Allan Kardec. David. O professor, Alexandre Carvalho presente aí. Alexandre o quê? Carvalho tá presente aqui. Isso aqui é falta. Quando eu ponho um traço, negocinho aqui é falta. David. Isso aqui, ó, vocês podem aproveitar e olhar. Isso aqui é o número de faltas que vocês têm até o momento. Beleza? Tá bem tranquilo aí. Douglas. Eric. Erickson. Felipe. Gabriel. Aqui. Oi, tá aí? Tô aqui. Opa, hoje faltou gente. Wilson. Igor de Souza. Tá aí, Igor? Não. Igor Moraes. Lucas Gomes. Eu, presente. Lucas Henrique. Eu, presente. Matheus. Eu, aqui. Pedro. Eu. Rogério. Eu. Tomás. Eu. Vitor da Silva. Eu presente. E William. Alguém aí que não falou a tempo? Vou dar uma última olhada aqui no chat. Vai lá que alguém fala assim: não, professor, não respondi. Aí, professor. Oi? O Eric aí não respondeu, mas ele tá aí no chat. Eu tô vendo o Eric e o William também. Estamos buscando aí. São dois que eu consegui ver. Você pode voltar naquela parte das datas? Volta agora. Deixa eu só acertar aqui para não dar falta pros caras, né? Bom. Das datas aqui, né? Isso aqui. Pode falar. Não, só tava querendo ver. Ah, tá. Achei que era alguma dúvida. Que nem eu falei com vocês, eu vou botar lá no calendário direitinho o dia da prova substitutiva, o dia da prova final e o dia da C2. Beleza? Aham. Show. Isso aí. Beleza, então, pessoal. Nós estamos praticamente na nossa aula. Eu não vou começar um assunto agora, senão não vai dar muito certo. Beleza? Faltam 3 minutos para acabar a nossa aula. Dúvidas? Não. Beleza, então pelo menos nós corrigimos a prova aí. Desculpa o atraso aí, eu tive problemas aqui realmente com a máquina. Mas agora acho que não vai ter mais problema não, porque agora que o SEO está atualizado. Apesar dele estar falando que tem atualizações disponíveis aqui, ó. Tá me enchendo o saco aqui. Porra, acabei de
E atualizar. Se bem que porque essa atualização também, ela estava aqui pendente de fazer há mais de um mês, sei lá, uns 2 meses já, e eu estava enrolando para fazer. Beleza, pessoal. Boa noite para vocês. Olha, pessoal. Coisa aqui. Essa atividade de C3, como você sabe se você fez todas? Se você não fez todas ainda, porque eu ainda não botei todas. Então, mas assim, eu vou botando ela ao longo do semestre. A gente já teve, deixa eu dar uma olhada aqui, só já que teve essa dúvida. Deixa eu sair aqui, mas dá para olhar aqui rapidinho. A gente já teve algumas. Eu confesso que elas eu não corrigi ainda, vai ser meu próximo passo. Que é uma que basicamente, eu acho que aqui, deixa eu ver, acho que tinha aqui lá. Eu acho que tinha uma. Aqui, essas aqui tem aula, alguma coisa, não valem nota. Eu acho que a gente teve uma de. Aqui só teve essa aqui de modelo OSI TCP/IP, mas eu não lembro se essa aqui valia nota, não. Deixa eu ver. Essa aqui foi no começo, acho que essa não valia nota, não. Era só uma descrição. Era aqui, quer ver? Tá em vídeo trabalhos. Eu queria só ver, porque tem questionários mais pra frente, mas acho que não tinha nenhum questionário, não. Eu acho que era aqui, essa de zona de Fresnel. Gente, que isso aqui? Zona de Fresnel. Isso só? Eu acho que só. Acho que por enquanto só tem uma. Porque na verdade a gente tem mais algumas atividades, mas tem aquela de OSI valia nota sim. A de zona de Fresnel. Depois eu vou botar uma listinha direitinho para vocês não terem dúvida. É a modelo OSI, zona de Fresnel, e depois vai ter uma de modulação, e depois as outras são da camada de enlace. Beleza? Mas depois eu coloco uma lista para vocês direitinho com a nota de cada uma, o valor de cada uma certinho, para vocês não terem dúvida. Falou? Falou então, pessoal. Boa noite aí para vocês, hein? Boa noite, professor. Parar a gravação aqui.